4h06 e agora você acompanha uma entrevista com o prefeito Ulisses Maia, que está aqui no estúdio com a gente para fazer um balanço dos 100 dias de governo. Olá, prefeito, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Luciana, a todos os ouvintes. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês sobre o início do nosso mandato. Bom, pergunta clássica, como o senhor avalia esses primeiros 100 dias de governo? Olha, eu estou muito feliz pelo período, acredito que realizamos já muitas coisas num curto espaço de tempo. Mudamos alguns conceitos em relação, inclusive, à transparência, à ética, nos contratos administrativos. Tivemos a transição, porque nós, no ano passado, não tivemos, então isso atrapalhou muito, né? Porque a Prefeitura não fez em novembro, dezembro, a tradicional transição, quer dizer que nós ganharíamos 2 meses. Nós chegamos no dia 2 de janeiro, cada secretário, cada diretor sentou na cadeira e começou a procurar as coisas. Isso ficou mais difícil. Mas a nossa equipe é uma equipe técnica, foi bem escolhida, né, sem os critérios políticos, partidários, de indicações, mas por critério técnico, e acredito que deu conta do recado e tem muita coisa engatada para acontecer. Bom, nesse início de administração, o senhor imprime uma característica peculiar. Muita publicação em redes sociais, inclusive essa entrevista está sendo transmitida ao vivo, né, pela sua equipe. Isso. E também respostas imediatas, por exemplo. O senhor chegou a sair de um evento, reunir a Guarda Municipal e fechar uma Cracolândia após uma reportagem da CBN Maringá. Como o senhor define o seu estilo? Eu sou direto e objetivo. Eu acho que a população está cansada daquele estilo político ultrapassado, dos tapinhas nas costas, das promessas, do sorrisinho, e ela quer um político que realmente trabalhe, um executivo, como se fosse um gerente de uma grande empresa, que é o caso a Prefeitura. E as coisas, para mim, elas têm que ser resolvidas naquele momento. Há uma demanda, há uma reclamação. Né? Eu ouvi a entrevista da CBN, falei, não é possível que a gente esteja numa situação dessa no centro da cidade. Cheguei lá, fui e mobilizei a equipe. Porque a equipe está trabalhando, então tem que dar gás, tem que ser rápido, tem que ser a resposta à população nesse momento. Por isso que eu acho, Luciano, que esse ritmo, ele provocou, eu vou te dar um exemplo, na saúde. Na saúde nós pegamos com 25 mil consultas especializadas, anos esperando. Nós já fizemos 19 mil, 18.600 e pouco. Ou seja, quase 19 mil consultas em menos de 3 meses. O Hospital Municipal tinha 30% histórico de ocupação, está com 85%. O Hospital Social, o Hospital Municipal nunca na sua história fez cirurgia de emergência. Nós estamos fazendo uma média de 20 por mês. O Hospital Municipal, das demais cirurgias comuns, tinha uma média, comparado ao trimestre do ano anterior, de 13 cirurgias. A nossa média mensal é 140 cirurgias. Ou seja, é esse ritmo rápido e resposta rápida para a população. Bom, inclusive, tem uma pergunta para o senhor sobre essa situação aí, né? O senhor disse que o Hospital Municipal passou de 30% para 85% de capacidade de atendimentos. Também tem o Botafora, que todo final de semana está na rua, um servidor trabalhando, né? Dá a impressão que os servidores eles estavam numa zona de conforto, foram agitados aí pela administração? Eu não sei, porque na verdade nós estamos gastando menos hora extra. Fez-se tanta polêmica em relação, por exemplo, ao Vale Alimentação. Alguns questionaram que a Prefeitura poderia não ter dinheiro. Você sabia que o que eles gastavam com hora extra é o mesmo valor do Vale Alimentação por ano? É um Vale Alimentação por ano só em hora extra. E nós, além de estarmos trabalhando muito mais, nós diminuímos bastante as horas extras. Eu acho que o servidor estava precisando de uma valorização. A Prefeitura estava recheada de cargos políticos, cargos comissionados, pessoa dividindo sala com servidores ganhando 1.200, 1.300 e o cara ganhando 7.000, 8.000 reais porque é amigo de um deputado, é amigo de um político, é de um determinado partido que apoiava o grupo. Então nós tínhamos lá, extinguimos 400 cargos de confiança. Então nós retiramos essas pessoas que só desestimulavam, não vou, lógico, generalizar, tinha cargos de confiança de pessoas boas, mas de um modo geral desmotivava, desvalorizava o servidor de carreira. Fizemos essa reforma, tiramos esses cargos e em seguida, no mesmo instante, aprovamos um Vale Alimentação que para quem ganha 1.000 e poucos reais, que é quase 70%, 80% da prefeitura, menos de 1.500 reais, 80% dos funcionários. Um vale de 250 reais equivale a quase 20% de reajuste, porque é um crédito que ele vai receber para gastar nas compras de mercado. Então, acho que tudo isso valorizou e reconheceu. Proibimos o assédio moral, que era muito comum na prefeitura, falta de educação, tratando sem nenhuma cortesia o servidor. Nós implementamos um ritmo de respeito, valorização e de resultado.
Bom, eu tenho outras perguntas, claro, mas o ouvinte, Wagner, ele é do Conjunto Madeira, ele está fazendo uma pergunta, então a preferência do ouvinte, ele pergunta o seguinte: qual a proposta para o 156? Existe proposta para ele funcionar 24 horas? Modernizar completamente. O 156 é um dinossauro. Ele é da época que não tinha internet. Então era uma revolução. Hoje, com a internet, você tem o seu celular que pode fotografar um buraco na rua e já acionar o sistema e mandar e fazer o registro. Eu criei esse programa lá na Câmara, quando eu era presidente, o Fala Maringá, nesses modos, por servidores da Câmara, inclusive, não aumentamos. Então nós estamos sim redirecionando o 156 e ele vai estar na forma de totens espalhados pela cidade, de forma que esses totens também, além de receber a reclamação fisicamente naquele local, ele vai permitir que a pessoa acesse vários serviços da prefeitura. Então, protocolar um documento, retirar uma guia, fazer o pagamento, que vai estar acoplado, inclusive, com máquina de cartão de crédito, para ele poder fazer pagamento naquele local. Então, é uma máquina, não, uma espécie de um totem. O Detran do Paraná usa isso, conheci lá em Curitiba esse projeto, é excelente, e nós vamos espalhar eles pela cidade. E junto com esse totem é a modernização do 56, que estando na internet, com certeza ele pode funcionar 24 horas sem nenhum problema. Quando? Imediatamente. Tudo na prefeitura depende do processo de licitação. Né? Para você fazer uma licitação, para pegar esses totens, que é uma descentralização, modernizar um 56, isso tudo depende de muitos estudos. Não dá para a gente pegar como se fosse uma empresa, vou comprar agora 50 totens. Existe toda a burocracia necessária para isso e também adequarmos o orçamento. Porque nós pegamos o orçamento do mandato passado e muitos problemas desse orçamento e nós temos que administrar isso. Então eu pretendo já os primeiros totens ter esse ano. Bom, no bate-papo com o prefeito esta semana, o senhor disse que vai revisar todos os contratos. Como que será isso? Principalmente de aluguéis. Já estamos fazendo isso. Bom, primeiro, é muito comum, a prefeitura faz licitação e contrata determinada empresa, como contratou a Sinax, aí, por exemplo, por 1 ano, mas pode ser prorrogado por até 5 anos. Aí na prática fica 5 anos daquela empresa lá. Eu não farei isso com mais nenhum contrato. Todos os contratos serão revistos, os que estão vencendo e alguns já venceram. Nós vamos fazer a prorrogação somente pelo tempo necessário para fazer uma nova licitação e com isso trazer mais empresas para estimular a concorrência entre empresas do setor, que não era muito estimulado antes. Parece que as licitações eram mais ou menos dirigidas, porque ou alguém tinha, como é que fala, bola de cristal, porque sempre os servidores sabiam quem ia ganhar a licitação, nunca vi falar isso, mas nós vamos acabar com isso, estabelecer concorrência, a concorrência baixa o preço. Os contratos de aluguéis, por exemplo, que já não dependem de licitação, todos eles estão sendo revistos. E nós já tomamos algumas providências. Por exemplo, do PROCON, nós estamos mudando o PROCON com um espaço muito maior, um espaço muito mais digno para a população e vamos economizar 6, 7 mil reais por mês de aluguel. Da mesma forma, a Agência do Trabalhador, que é um péssimo prédio e uma fortuna, acho que 20 e poucos mil reais. Nós vamos renovar somente com a redução que o proprietário já anunciou, além de reformas no prédio. Estamos fazendo isso com o prédio da SAS, um péssimo prédio em um alto aluguel. O prédio do Star aqui na Avenida São Paulo, 20 mil reais aquele espaço onde o Star utiliza. Né? A própria CETRAN, 47 mil reais. Então a ordem é renegociar todos os contratos. Temos que economizar. No bate-papo também o senhor falou que não vai autorizar o reajuste da tarifa de ônibus automaticamente em junho. Como assim? É o seguinte, uma vez por ano, de acordo com a concessão, a prefeitura ela reajusta a tarifa com base no último ano. Então a empresa vê os insumos quanto aumentaram, o diesel, funcionários, etc, etc. Tudo isso vai para uma planilha que era escondida. A planilha era escondida, porque quem faz a planilha, quem tem que fazer é a prefeitura. Mas normalmente a empresa entregava ela pronta, ela era publicada, mas ninguém via. Então nós colocamos a planilha publicamente, quem está nos ouvindo entra no site da prefeitura e você vai ver claramente lá a publicação da planilha, vai poder verificar tudo que consta nessa planilha. E isso nós vamos fazer a fiscalização para conferir esses números e normalmente em junho, em junho é a data base de reajuste. Porém, o serviço não é bom, a população está sofrendo, é ineficiente, super demorado, é caro, e a população reclama. Eu mesmo andei, fiz um longo trajeto há uns 15 dias atrás e pude testemunhar o que eu já sabia. Né? Então eu já disse para a empresa, eu não reajusto a tarifa enquanto o serviço não melhorar. Então eles têm até junho para apresentar uma proposta de mudança em todos os sentidos, inclusive vamos assinar isso e ter alguns compromissos com a empresa.
Por que não temos ar-condicionado, por exemplo, nos ônibus? Não adianta ter ônibus novo e aquele calor sufocado lá dentro, uma cidade quente como Maringá. Tem ônibus que tem Wi-Fi, por que em Maringá nós não podemos ter Wi-Fi? Por que isso não oferece só um ônibus caro, superlotado e demorado? Então, na realidade, eu quero negociar uma nova tratativa no transporte coletivo. A empresa, ou ela muda, ou ela vai ter que ir para a justiça, porque eu não vou dar moleza, não. Mas a empresa sempre justifica que todas essas melhorias custam caro, que vai impactar na tarifa. A única coisa que a empresa sabe dizer é que é tarifa. Ela não conhece outra palavra a não ser tarifa. A tarifa, mais ou menos como você vê aqueles cifrões assim no olho do tio Patinhas, só pensa em números, em dinheiro, dinheiro, dinheiro e tarifa. Não é assim. Ela é uma prestadora de um serviço público que é comandado pelo município, apesar das pessoas pensarem que é a TCC que comanda, porque na prática quem comanda o serviço é a prefeitura, que estabelece as regras que a empresa tem que cumprir. Eu, na verdade, a minha intenção era cancelar esse contrato de concessão. Porém, ele foi feito agora em 2010, nunca teve, né, licitação. Em 2010, a Justiça obrigou a Prefeitura a fazer a licitação, fizeram e perderam a oportunidade histórica de rediscutir o transporte coletivo. Porque com essa ordem judicial, fizeram uma licitação, estabeleceram como regra a monopólio, ou seja, uma empresa só, e coincidentemente a mesma empresa ganhou e recebeu 40 anos de concessão, 20 mais 20. Isso está sendo analisado na Justiça. Se a Justiça confirmar as irregularidades, eu vou anular o contrato. Mas enquanto isso não é possível, pelo menos tem que melhorar. Tem uma pergunta de ouvinte do Cláudio, ele questiona sobre o parque industrial, sobre os lotes que estão vendendo no parque industrial. Bom, também tem uma pergunta sobre isso, que eu queria que o senhor comentasse, porque 2 CPIs foram abertas na Câmara, né, um fato inédito aqui em Maringá, para apurar denúncias que partiram de constatações do Executivo. Eu queria que o senhor comentasse. O parque industrial é simples. A Prefeitura vendeu os terrenos, ela já recebeu 45 milhões de reais, ou seja, os empresários já pagaram para a Prefeitura 45 milhões de reais, inauguraram a primeira parte na eleição de 2012, reinauguraram o parque na eleição de 2016 agora, e quando nós assumimos, nós confirmamos o que todo mundo já sabia, que o parque não tem energia elétrica, né, não é não ter poste com luz, que isso até com fiação, é não ter energia elétrica no local, ou seja, a Copel não chega com a energia ali, não tem água, que até é mais fácil, e não tem esgoto. Como que você vai tratar o esgoto? Para onde que ele vai? Né? Fora isso, nós detectamos, por exemplo, que as ruas do Parque Industrial foram executadas com 10,5 metros, quando deveriam ser por 12 metros. E para a população ter uma ideia, né, a faixa de uma série de problemas. Nós reunimos os empresários para falar a verdade, porque até então era só enrolar. Não, já vai autorizar a construir, já vai autorizar a construir. Os empresários esperando, né? E aí agora nós pegamos e vimos essas irregularidades. A Câmara faz seu papel de investigar essas irregularidades, em especial a execução de uma rua de 10,5 metros. São uma série de irregularidades. É uma parte de fiscalização da Câmara. E nós estamos trabalhando para resolver o problema. O que é resolver o problema? Levar energia para lá. Então já acertamos com a Copel. É uma obra de 2 milhões de reais aproximadamente. A Copel que executa, mas a Prefeitura tem que pagar. Então nós vamos pagar para a Copel os 2 milhões. E ela vai levar energia, que são os alimentadores que saem ali da saída de Paissandu, ali naquela sua estação da Copel, leva energia. Agora, o mais complicado é o esgoto, porque para levar o esgoto dali até a estação de tratamento que existe, nós temos que fazer, porque não podemos deixar os empresários na mão. Então, vamos acertar com a Sanepar para fazer o esgoto. Com a energia e o esgoto, nós resolvemos pelo menos o problema dessas 3 primeiras etapas, que o asfalto está pronto, e aí podemos autorizar os empresários a construírem. Os empresários aceitaram, esperaram? Não, claro que não. É uma revolta geral. Tem muito empresário procurando a Prefeitura para devolver o terreno. Olha, os senhores da guarda, porque nós não temos dinheiro para devolver o terreno. Devolver o dinheiro. É devolver o dinheiro, devolver o terreno. Eles querem devolver o terreno para a Prefeitura e a Prefeitura devolver o dinheiro. Nós estamos agindo com transparência, estamos mostrando para ele todas as ações que serão feitas, e se nós, o mais difícil é o da Sanepar, mas eu acredito que a gente consegue, ainda esse ano, se Deus quiser, concluir pelo menos o acesso da energia do esgoto e da água, aí eles podem começar a construir. Os 10,5 metros que foram executados é insolúvel, porque não tem como resolver, porque já tem a galeria feita sobre a calçada, a galeria do esgoto, a galeria das águas fluviais, a rede de água, já tem os postes. Para você aumentar mais 1,5 metros, você tem que desfazer tudo isso
e remover. Vai ficar muito mais caro. Então as ruas nós deixaremos com os 10,5 metros, as avenidas estão certas. E aí viabiliza o parque, né? Nós vamos trabalhar para viabilizar. Bom, viabiliza uma parte do parque, resolver esses problemas. Continuam sendo vendidos? Não, Tá suspenso, nós não temos o escrúpulo que eles tiveram de vender terrenos e não entregar, né? Nós temos que ter responsabilidade. Nós só venderemos o terreno quando nós pudermos garantir o dia que o empresário possa construir. Você imaginou quantas pessoas fizeram investimento e estão esperando, pagando aluguel ou no espaço menor? É muito triste o que aconteceu, né? Mas vamos corrigir isso. Pode render indenização aí? Olha, não vou dizer que pode, porque senão daqui a pouco, né? Mas enfim, tudo é uma questão de se discutir na justiça. O que mais faltou, eu acho, com os empresários foi respeito. E a primeira coisa que fiz quando descobrimos tudo, chamei os empresários e mostrei para eles. Então, olha, é verdade, agora nós precisamos de um tempo, um ano e pouco, para resolver esses problemas e eles voltarem a construir. Aí sim, isso acontecendo, nós podemos passar para a quarta etapa, que hoje não tem nada, é na terra, só tem a terra, não tem mais nada, e tem terrenos vendidos. Perfeito, a gente falou aí da CPI do Parque Industrial, o senhor falou da CPI do Parque Industrial, né, da questão aí de cidade industrial, e esse assunto rendeu uma polêmica essa semana, né, porque o jornalista Aguinaldo Vieira, que trabalha na prefeitura, né, diretor de comunicação, postou no site dele a informação de que 2 vereadores teriam tentado extorquir um empresário envolvido no Parque Industrial, né, com projetos no Parque Industrial. E isso, ao final, rendeu uma moção de repúdio ao senhor. Queria que o senhor comentasse. Na realidade, eu entendo a posição da Câmara. Os vereadores ficaram numa situação difícil, porque a informação do jornalista, ela não fala os nomes, de forma, então, que vários vereadores ficaram numa situação difícil. E a nota de repúdio que a Câmara fez, os vereadores, na realidade não é ao prefeito, claro, né? Na prática é em decorrência, deu essa tentativa de extorsão aí ter sido publicada e feita por um jornalista que era o diretor de comunicação da prefeitura, um cargo de confiança. Isso causou um mal-estar, claro, mas eu não falo, o diretor ele falou por si, ele é jornalista, ele tem um blog de notícias e à noite ele publicou no blog de notícias. Né? Não estou dizendo que ele tem razão de publicar, mas não foi uma publicação da prefeitura no horário de trabalho. Então, dada essa circunstância, o próprio jornalista me procurou ontem e colocou o cargo à disposição. Né? Eu aceitei o cargo dele, ele preferiu continuar como um jornalista independente e penso que esse assunto está superado, até que ontem mesmo eu atendi à tarde na Câmara 6 vereadores, com audiências, com a comunidade. Hoje estive com uma reunião com os vereadores discutindo a legislação de templos e de igrejas em Maringá. Tinha lá acho que 7, 8 vereadores. Não há nenhum problema de relacionamento, nenhum, zero, com a Câmara. Essa nota de repúdio é em decorrência desse ataque que a Câmara levou por conta desse cargo comissionado ter falado. Não tem crise entre poderes? Nenhuma, crise nenhuma. Tanto é que, primeiro que eu entendo que não precisa, não vai haver crise comigo nunca, porque eu não vou esperar da Câmara nada que seja absurdo, imoral, ilegal, né? Vou respeitar decisões da Câmara, não vou mandar projetos para lá que, em regime de urgência para ser aprovado a toque de caixa. Então a nossa relação é muito transparente com a Câmara, de muito diálogo. Não escondo nada, discuto tudo com eles, envolvo os vereadores em todas as discussões, todas as tratativas de vários assuntos da Câmara, da Prefeitura, eu envolvo a Câmara, então a relação é muito tranquila. E essa semana também teve uma polêmica na Câmara sobre o limite entre Maringá e Sarandi. Os vereadores se disseram pegos de surpresa por um acordo, né, um documento que foi assinado entre o senhor, o prefeito de Sarandi. O prefeito só assina e executa aquilo que a lei determina. A Câmara de Maringá aprovou uma lei em 2013. A Câmara de Sarandi aprovou no mesmo período a mesma lei, articuladas pelo Instituto de Terras e Cartografias do Estado, que é uma divisão, um limite errado, historicamente, que prejudica a Sarandi. Com as duas leis, o que nós fizemos foi concordar em encaminhar o processo para a Assembleia Legislativa, que vai aprovar essa nova divisa. Agora, você já imaginou, se toda a lei que foi aprovada no passado, para valer, tiver que aprovar de novo? Eles perguntam se não há necessidade de um plebiscito. Não, a lei já foi aprovada. A lei já foi aprovada cumprindo as regras legais. Agora, é uma discussão tão, fala bem a verdade, não vejo qual o problema. Quer voltar a estaca zero e deixar a divisa lá? Que não afeta ninguém. Maringá não afeta nada. Não afeta nada.
ela pode ajudar para Sarandi, porque Sarandi eleva acho que 400, 500 habitantes por conta dessa divisa, e ele melhora a posição dele na distribuição de recursos do Estado. Agora, é uma polêmica desnecessária, porque a lei está aprovada. Nós só executamos leis aprovadas. Se a cada processo que eu vou assinar na prefeitura, e assino milhares por dia, não, milhares por dia eu exagerei, mas centenas por dia, vamos assim dizer. Se você chegar na minha mesa, você vê pilhas de documentos. Tudo aquilo que eu assino é com base numa lei que já foi aprovada. Tem lei aprovada este mês, tem lei aprovada no mandato passado, tem lei aprovada desde 52, foi quando a cidade foi fundada. Então, não existe reaprovar uma lei já aprovada. Agora, teve outra polêmica ainda entre Executivo e Legislativo na Câmara essa semana, que foi a questão do refis. Porque os 3 vereadores, né, Odair Fogueteiro, Bravin e o Altamir da Lotérica, apresentaram esse projeto do refis e disseram que tinha carta branca do senhor para apresentar esse projeto. No dia anterior, eu tive uma reunião na Câmara, na Prefeitura, com um dos vereadores, o vereador Odair Fogueteiro. Tinha mais vereadores, o vereador Mário Velho estava lá, não me lembro qual outro vereador, se era o presidente, não me lembro, mas nós conversamos. Eu falei assim, ó, em tese, refis de IPTU 100% descartado. Isso eu já falei todo momento, porque 85% da população paga IPTU à vista. Então, é uma insanidade você pensar num refis de IPTU, é abrir mão de receita. Aí eu falei assim, ó, do ISS ou do asfalto, nós podemos até pensar em algumas circunstâncias, né, levando em conta, por exemplo, a capacidade tributária da pessoa. Se a pessoa é um aposentado, não tem renda, não tem nada, nós podemos pensar e ter uma dívida que não vai pagar nunca, a prefeitura vai ficar gastando com execução no fórum, não vai receber nada. Nós podemos pensar. Então, eu vou pegar o relatório das dívidas do município de 2015 para trás, vamos chamar vocês, vamos mostrar os números e demonstrar se compensa ou não, porque tecnicamente está demonstrado que não compensa. A Receita Federal, ela tem um estudo de que quando ela fez refis, ela diminuiu a arrecadação nos pagamentos seguintes, porque daí a pessoa vai dizer o seguinte, eu não vou pagar, esperar o refis. Então, é por isso que é criticado o refis e tecnicamente ele não é adequado. Então foi só isso. Mas é que as pessoas às vezes acham que tem uma crise. Tem crise nenhuma. O vereador pensou num projeto, conversou e se tivemos uma mudança... Ele se antecipou, ele fez um regime de urgência. Acho que ele teve boa intenção, porque faz tempo que eles estão falando do refis. Mas o refis é polêmico, entendeu? Muita gente é contra. E outra, não basta o prefeito dizer sim ou não também. Se a Câmara quiser aprovar o refis, ela aprova. Agora, eu não vou também, eu não sou dono da verdade. A decisão das questões de lá na albergue, em frente ao albergue, que era uma situação pior do que a Cracolândia que estava aqui na Basílio Saltchuk. Tinha assim dezenas de pessoas lá, né, e há dias. Situação realmente insustentável. Mobilizamos uma equipe da Secretaria de Assistência Social para ir lá abordar. É claro que a Guarda Municipal dá o apoio, até porque os servidores vão chegar num ambiente onde não sabe com quem que ele vai lidar. Tanto é que, estando lá, das pessoas que estava lá era foragido da polícia. Aí a Guarda Municipal teve uma intervenção um pouco mais firme. E aí o que aconteceu? Ele pediu que as pessoas fossem revistadas, porque nós compramos 3 novas viaturas para a Guarda, que estão chegando. Nós assinamos o convênio com a SFAEP, que é a Escola de Formação da Polícia Militar, para a capacitação e treinamento dos nossos guardas. Eles precisam de capacitação, precisam de treinamento. E passo seguinte será a capacitação para armar a guarda. Nós queremos reestruturar e armar a guarda para melhorar, inclusive, essa sensação de segurança, e vamos colocar as viaturas, como estamos fazendo rondas na cidade para melhorar a sensação de segurança. Uhum. Bom, essa semana também a gente teve a questão da empresa Sinax, né, com mais uma denúncia aí contra a empresa, que está sendo investigada pelo GAECO. E a redação da CBN acabou de receber informação da empresa Sinax que os funcionários da Sinax voltaram a ter acesso aos sistemas de software da prefeitura. Eles voltaram a fazer não é dona de nada, só de pagar aluguel deu esses 20 milhões, aluguel de sistema.
Para você ter uma ideia. Antes que ao final do contrato se torna da prefeitura? Não. A prefeitura não compra nada, eles não compraram nada. E aí o que acontece? A empresa, sob a alegação de que tinha tido essa operação do GAECO, atrapalhou os outros sistemas a rodarem. Nós tivemos problemas na Secretaria de Obras, Secretaria de Fazenda, no protocolo, em vários setores da prefeitura. Eu entendo que isso foi uma represália, mas você está falando aí dessa nota e acredito então que a empresa vai cumprir a parte dela, ela tem que fazer o sistema rodar, ela está recebendo para isso. Agora, aquele contrato da guarda e da digitalização, aquele está encerrado, aquele é caso de polícia. Né? Esses outros, até terminar o contrato, eles têm que rodar perfeitamente. A gente tem uma pergunta da ouvinte Maria Cecília. Na verdade, não é bem uma pergunta, ela está deixando um recado aqui para o senhor. Ela quer que o senhor pegue firme na patrulha do som. Segundo ela, tem muita gente no Jardim América fazendo bagunça de noite e isso dificulta o sono. A ouvinte disse que liga para a Polícia Militar, para a Guarda Municipal, mas que não resolve um problema, ela não consegue dormir. Ela tem razão, a gente recebe muita reclamação. Existiu a patrulha do som em Maringá, ela foi desativada. Nós estamos comprando novas viaturas para daí a gente tentar fazer o trabalho que precisa. Não é só a patrulha do som, mas ela precisa de cuidado. Nós vamos criar a patrulha Maria da Penha. Então vai ter uma equipe específica para cuidar das violências, da agressão e violência contra a mulher, e que tem muitos casos em Maringá, infelizmente, são números altíssimos. Então nós vamos estruturar uma equipe, e ela tem razão em relação à patrulha do som. Nós pegamos um ônibus que estava parado lá no aeroporto, transformamos num gabinete móvel da guarda municipal. Estamos colocando em lugares onde já tem o problema, por exemplo, na Praça da Catedral, 2, 3 domingos que nós colocamos lá, acabou aquela bagunça que tinha na Praça da Catedral. Então a população precisa ver a polícia, a guarda. Então, esse é um trabalho que nós precisamos fazer. Quais os planos do senhor para o Contorno Sul? Contorno Sul, nós conseguimos já do governo do estado, um recurso do Paraná Cidade, vai ser em torno de uns 20 e poucos milhões que foi liberado. Esse recurso nós vamos usar para fazer um viaduto na Carlos Borges, né, porque ali hoje mesmo de manhã, eu passei ali 7 e pouco da manhã, é intransitável. Nós estamos com agente de trânsito lá. Todos os dias naquele trevo, naquele cruzamento do contorno, estamos com os agentes de trânsito e nós vamos fazer uma trincheira ali. Isso é o que tem de recurso. Fora isso, nós não temos nenhum centavo no orçamento, não deixaram nenhum centavo para a recuperação do Contorno Sul. Ou seja, nós temos que entender, a prefeitura tem que entender que o Contorno Sul é uma avenida da prefeitura, não adianta ficar dizendo que é responsabilidade do Estado, porque passa carros ali da Via Par, né, da estrada pedagiada, que quem passa tantos por cento que passa no Contorno Sul pagou o pedágio. Não adianta nada disso, não está no contrato de concessão da Via Par, a Via Par não faz nada que não esteja no contrato, o Estado não vai incluir o Contorno Sul na Via Par, então a Prefeitura de Maringá tem que fazer o quê? Tem que recuperar, tem que cortar aqueles matos todos no entorno e fazer uma terceira, não seria uma terceira faixa, mas pelo menos um acostamento, sequer acostamento nós temos. Eu pretendo arrumar o Contorno Sul, sem dúvida nenhuma, mas claro, nós precisamos viabilizar recursos no orçamento. Prefeito, para encerrar, tem uma pergunta aqui do repórter Vitor Simeão, e que vai lá para o começo da nossa entrevista, quando a gente falou das redes sociais, que o senhor está sempre no Facebook, né, no Twitter. Aí ele pergunta se o senhor é o João Dória de Maringá. Não, olha, para ser bem verdade, são muitas medidas parecidas, mas garanto a vocês que não copio nenhuma. Porque veja bem, eu andei de ônibus antes que ele. Primeiro eu andei, na semana seguinte ele andou. Então é estilo, não é estilo. Eu não concordo com os exageros que ele faz. Eu nunca vou vestir de gari para sair na rua, mas sábado passado no Botafogo eu estava com os garis tomando café da manhã lá no Bertioga para estimular eles a trabalhar sábado e domingo. Então eu, sem exageros, sem sensacionalismo, eu tenho feito um trabalho semelhante sim. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN por esta entrevista. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, estou sempre à disposição de vocês. Conversamos com o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, agora 4h37.